Boa noite a todos os presentes. Solicito que, por gentileza, fiquem em pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Podemos sentar-se. Carla, vou chamar o Vico primeiro aqui, né? Por ordem de importância, né? Você pode chamar, inclusive chama ele aqui e chama ela depois, aí depois você chama esse aqui, para ficar um de cada lado de cada entidade. Tem que ser nisso agora. 2, 3. 3 e o quarto tá aqui. Convido o doutor Flávio Rino Guimarães, delegado de polícia, diretor jurídico da Abracamed, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, para que tome assento junto a esta presidência. Cadê o doutor Fico? Mas já foi. Tentativa de... né? Convido a senhora Silvia Helena Vivian de Almeida Perão, diretora de acolhimento da Associação Canábica Maria Flor, para que tome assento junto a esta presidência. Tudo bem, Silvia? Bem-vindo, viu, querido? Obrigada novamente. Obrigada. Convido o senhor Sérgio Biancardi, presidente da Abracamed, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, para que tome assento junto a esta presidência. Convido a senhora Cláudia Marim, vice-presidente e diretora de comunicação da Associação Canábica Maria Flor, para que também tome assento junto a esta presidência. Presidente, como vai, querido? Bem-vindo mais uma vez, viu? Satisfação tê-lo conosco. A presidência registra a presença das seguintes pessoas e autoridades que compareceram. A presidência registra a presença das seguintes pessoas que compareceram para acompanhar a presente audiência pública. O doutor Valdir Silveira Marim, neste ato representando o prefeito municipal de Marília, e o doutor Oswaldo Ferioli, secretário municipal de saúde. A professora doutora Rosane Michele de Castro, que é da direção da Faculdade de Filosofia e Ciências Unesp, Campus Marília. Por que está para o bloco, Carla, assim? Também? O senhor Leonardo Mendonça, técnico de informática da Maria Flor. O senhor Roberto Milani, segundo o Robertão, que está ali com o Rafinha, né, Robertão? Rafinha está presente hoje, né, Rafinha? Bem-vindo, viu, Rafinha? Valeu. Valeu. A presença mais ilustre desta noite, o Rafinha. A Elaine Milani, da Maria Flor. Do Marcelo Amâncio, que é da Maria Flor. Do Miguel Boveto Santa Marina, assistente de comunicação da Maria Flor. Da Larissa Milani, que é a mãe do Rafinha, né? A Larissa também está aí. Olha lá. Coordenadora voluntária do Clube Paciente Maria Flor, acompanhada do seu filho, do Rafael, do Rafinha. O Luiz Henrique Franco, que é da Maria Flor. Yasmin Borges da Silva, acolhedora da Maria Flor. Isabela
Imafuco, desculpe se eu li com uma pronúncia equivocada, acho que é isso mesmo, né? Colaboradora voluntária da Maria Flor. Hilda Liliane Pilon, massoterapeuta da Maria Flor. Ana Paula Tavares, assistente social Maria Flor. Ana Clara Apolinário de Oliveira, acolhedora da Maria Flor. Da Andréa Melo, jornalista da Associação Maria Flor. Como que é? Tá. Do Reinaldo Miguel Júnior, presidente da Associação Emanacan, do Gustavo Jimenez Zafra, coordenador da Emanacan. Antônia Lúcia da Silva Moura, conselheira do Comad. Dalai Lorenzini, que é assistente de comunicação da Maria Flor. Da Andréa Gomes, diretora administrativa do consultório essencial 360 graus, clínica, cuidados integrativos e prescrição de cannabis medicinal. Do Tiago Gomes, diretor técnico em saúde do HC Famema, representando a doutora Paloma Libânio, superintendente do HC Famema. Da Daniela Aparecida do Patrocínio, acolhedora da Maria Flor. Do Marcos Vinícius Del Nero, associado da Abracamed. Do João Carlos Ferrari, diretor de cultivo da Abracamed. Do Edson Francisco da Silva, designer gráfico da Abracamed. Da Clarissa Ojeda, voluntária da Abracamed. Do Matheus Ferrari, plantio da Abracamed. Da Ariane Lázaro, da Abracamed. Do Dr. José Carlos Lázaro, nosso amigo Paraná, advogado e membro da Abracamed. Do Dr. Paulo Roberto de Lara Silva, delegado e membro da Abracamed. Da Dirce de Fátima Alves dos Santos, coordenadora diocesana da Pastoral da Sobriedade. Jasmine Silva, advogada da Comissão de Direito Médico da UAB Marília e membro do PSOL. Lúcia Yamota Teixe, assistência farmacêutica. Luiz Eduardo Dias, não viu Luiz. A Caroline Marrone, farmacêutica. O Sérgio Muzes Giraldi. O Dirceu Frederico Júnior. E do Alexandre Cerqueira, doutor Alexandre Cerqueira César Júnior, advogado e diretor jurídico do PV. Angi Lemos, vice-presidente da Associação Anjos Guerreiros. Juliana Grama Zayed, fisioterapeuta da Maria Flor. Da Roberta Flores, diretora do Luci Montoro. Geisa Luz da Famema. O Tacílio Mariano dos Santos Júnior, da Maria Flor. O Reinaldo Marinho Alexandre Pereira, engenheiro agrônomo da Maria Flor. Onde está o Luiz Eduardo? Não estou vendo ele aí. Ah, tá. Registramos também a presença dos vereadores Marcos Rezende, Vânia Ramos, Dr. Hélio Ajeca, Danilo da Saúde, agente federal Júnior Feffin e do Dr. Sérgio Nechar. Comunicando a todos os presentes que os vereadores Danilo da Saúde, Dr. Hélio Ajeca e Vânia Ramos compõem a Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Marília. Dando início aos trabalhos, declaro aberta a presente sessão de audiência pública em atendimento ao requerimento número 2258/2023, de autoria do vereador Danilo da Saúde, para promover debates e ampla discussão sobre o uso da cannabis medicinal em nosso município. A cannabis possui eficácia comprovada no tratamento de diversas enfermidades e transtornos, tais como câncer, paralisia cerebral, epilepsia, Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, entre outras doenças,
busca-se promover a abertura desse importante espaço de diálogo com a comunidade marilhense, juntamente a entidades, profissionais da saúde e da área de direito, familiares e pacientes que dependem do uso terapêutico e demais interessados, com o objetivo de ampliar o conhecimento, divulgar e debater informações atualizadas sobre o tema. A presente audiência pública foi convocada através do edital de convocação número 3/2024, a lei número 5.863/2004, que disciplina a realização de audiências públicas no município, determina que os expositores, em conjunto, dispõem de 1 hora para realizar suas explanações. Desta forma, ficou estabelecida a divisão do tempo de 1 hora entre as duas entidades, a Bracamed e Maria Flor, ficando cada uma com um tempo de 30 minutos a ser dividido entre os seus expositores. Concluídas todas as exposições, os membros do Poder Legislativo poderão fazer suas perguntas relacionadas com o assunto. Também, os demais participantes dessa audiência pública, devidamente identificados, poderão fazer suas perguntas relacionadas com o assunto, sendo que deverão se inscrever antecipadamente junto à Secretaria da Câmara. Durante as explanações dos expositores e as perguntas de vereadores, os telespectadores e internautas também poderão enviar suas perguntas através do e-mail câmara@camar.sp.gov.br. Para isso, cada pessoa interessada terá o tempo de 2 minutos para formular suas perguntas. Por outro lado, nossos expositores terão o prazo de até 2 minutos para se manifestar sobre perguntas permitidas à réplica e à tréplica pelo mesmo prazo. Inicialmente, convido o Dr. Flávio Rino Guimarães, diretor jurídico da Abracamed. Duro falar Dr. Flávio Rino Guimarães, né? É o Vico, né? Desculpa, né, Vico? Não. O nosso querido amigo Vico, para ocupar a tribuna, ou como queira, pode ser aqui também da mesa da presidência, para ocupar a tribuna com o tema uso medicinal da cannabis, retrospectiva da legislação e alguns aspectos jurídicos atuais, dispondo de 13 minutos para suas explanações. Passo a palavra ao Dr. Flávio Rino Guimarães. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos os presentes. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o vereador Danilo pela feliz iniciativa. Vico, perdão, Vico, só um minutinho. Peraí, deu. Ouvindo o som. Deixa eu ver. Dá um alô aí, Vico, fazendo um favor. Alô? Não. Agora deu? Deu, Vico. Vamos começar de novo. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos aqui presentes, a doutora Jasmine, que é atuante advogada da Bracamed, que está enfrentando uma batalha jurídica aí. E parabenizar o vereador Danilo pela feliz iniciativa, por trazer à tona um tema tão importante e de um produto visto com muito preconceito e com muita ignorância por parte até de profissionais da área médica. Isso é o que eu fico abismado. O doutor Nechar sabe disso. O doutor Nechar acho que não discorda de mim não, né? Então, eu fui escalado hoje pelo meu amigo Paulo Lara e pela Berenice para falar algumas coisas a respeito desse tema. E eu não sou a pessoa mais indicada. Eu estou engatinhando ainda nessa área, como eu disse, não tenho formação médica, nenhuma formação a respeito desse assunto, mas eu posso falar o seguinte: não é novidade que a cannabis é usada como planta terapêutica há milênios.
Seus efeitos são reconhecidos por diversas culturas ancestrais e contemporâneas, e infelizmente sua proibição reflete o quadro de um Brasil marcado não só pelo racismo, porque em parte está associada aos 4 séculos de escravidão no Brasil, mas também pelo avanço do conservadorismo e fundamentalismo religioso, que infelizmente atravanca o que é uma vida mais digna para muitas famílias e muitas pessoas com deficiência. Podemos enumerar uma série de benefícios da cannabis para doenças, já foi dito aqui pelo meu amigo o presidente, como fibromialgia, epilepsia e câncer, entre uma série de outras patologias e modos de viver. Assim, é fundamental que o Estado assuma o papel de garantir o acesso. É preciso também viabilizar a produção, e quando se fala de produção, temos que considerar o preço e do quanto é inviável por conta da importação para muitas famílias que não têm acesso aos produtos e medicamentos com valor altíssimo. Não podemos esquecer de que se permita a prescrição e, acima de tudo, do acesso universal garantido pelo SUS, para que as famílias tenham algum conforto. Falando em SUS, eu, lendo notícias na internet, a internet tem muita coisa boa, tem muita porcaria e muita coisa boa. Eu vi lá que existe um prefeito de São Caetano do Sul que ele fez com que o SUS se transformasse num modelo. A consulta lá é imediata, os exames são também atendidos com agilidade e até o transporte público lá é gratuito. Zero. Ele subsidia o transporte público. Esse prefeito é coisa rara. Eu nunca tinha ouvido falar de um prefeito com um olhar tão humano. E ele é médico, se não me engano, viu, doutor Nechar? Ele é médico, né? Bom, feito esse parêntese, é bom lembrar que o governo de São Paulo publicou em dezembro de 2023 a regulamentação da lei que prevê o fornecimento de remédios à base de cannabis medicinal pelo Sistema Único de Saúde em todo o Estado. Em contrapartida, o famoso PL 399 de 2015 encontra-se dormindo lá na Câmara. Eu acho que é por conta do poderio das grandes farmacêuticas, essas que relutam em ver o canabidiol sendo disseminado aí para aliviar os males de muitas pessoas. Eu sei de crianças, isso é constatação minha, de crianças, nem aqui de Marília, que após fazerem uso do canabidiol, reduziram de 7, 8 convulsões por dia para 1 ou nenhuma. Então, essa empreitada quanto à legalização do plantio é muito importante. O projeto de autoria do deputado federal Fábio Mitidieri, ele altera o artigo 2º da Lei 11.343 de 2006, a famosa Lei Antidrogas. E esse projeto ele visa a viabilização da comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação.
A proposta aguarda deliberação de recursos pela mesa diretora da Câmara para saber se ela será votada no plenário ou seguirá para o Senado. Ainda não há data para a reunião. Como eu disse, o grande entrave para o avanço do cultivo da maconha para fins medicinais é o preconceito, aliado à desinformação. E o uso medicinal da cannabis, repetindo mais uma vez, ele é eficaz para inúmeras patologias, como ansiedade, dores, insônia, fibromialgia, Alzheimer, Parkinson, enxaqueca e outros. A Abracamed, numa iniciativa feliz da Berenice Lara e seu filho Sérgio, nasceu em 3/11 de 2001, 3/11 de 21. E de lá para cá, vem atendendo várias pessoas que necessitam do uso desse produto e tramita na Justiça Federal uma ação no sentido de regularizar essa situação. Como eu disse, eu sou leigo, sou apenas um curioso, leio bastante a respeito disso, mas fui pego de surpresa pelo meu amigo Paulo, que me incumbiu de estar aqui hoje. E era o que eu tinha para falar aqui, sob censura. Vamos torcer para que esse medicamento, esse produto, em breve seja acessível a todas as pessoas, principalmente as menos favorecidas, que enfrentam dificuldades várias. Muito boa noite, obrigado e desculpe aí pela falta de domínio a respeito desse tema. Não tenho a bagagem que tem o Sérgio, que já vem estudando a respeito de longa data. Muito obrigado e boa noite a todos. Dando prosseguimento à nossa audiência pública, convido o senhor Sérgio Biancardi, presidente da Abracamed, para ocupar a tribuna com o tema Avanços e Esperança, o impacto transformador da cannabis medicinal no Brasil, dispondo de 16 minutos para suas explanações. Boa noite. Primeiramente, agradecer a todas as pessoas aqui presentes, presidência, Eduardo, Dr. Danilo, Hélio, Vânia, Marcos, todos que cedem espaço na casa novamente para um debate tão importante e transformador. Transformador, na nossa opinião, não só na vida das famílias de todas as pessoas aqui, mas transformador também em todo o ecossistema por onde a cannabis se desenvolve, né? Falamos um pouco aqui da formalização do nascimento da Abracamed em 2021, mas sabemos que a região aqui realmente desempenha um papel de suma importância no país com o quadro das associações. Quando nós falamos um pouco dessa época pós-pandemia, muitas famílias que tinham acesso a essa medicação, mesmo com o alto custo, também deixaram de ter acesso. Muitas famílias que precisavam naquela época, mesmo com outras associações fazendo uma boa liderança, também não tiveram acesso. E naquele momento, algumas pessoas da minha família e muitas famílias próximas que nós conhecemos e atuamos em projetos de impacto social, nos procuraram
perguntando a respeito do que poderia ser feito para levar esse benefício quando as importações ficaram proibidas pelo quadro da pandemia. Naquele momento, como nós já trabalhamos com projetos de impacto social e acreditamos nisso já a longa data, em 2015 cedemos sistemas para o Estado, estivemos presentes em bancadas da ONU, atendemos crianças órfãs de pais que se foram. E é bem triste o quadro no Brasil quando se trata dessas questões de saúde pública e de um tema que pode ser muito bem desenvolvido aqui no país, né? Com o passar dos anos, essa medicação vem entrando no país de uma maneira, ou nós temos 3 grandes formas de se adquirir a cannabis hoje no Brasil em aspecto medicinal. Nós podemos falar da indústria que pratica a 327, que é uma autorização especial para a importação de ingredientes farmacêuticos ativos. Nós podemos falar da 660 e podemos falar dos nossos quadros aqui como associações brasileiras, associações que compõem o quadro de desenvolvimento no nosso país. A cannabis, ao longo da história no mundo, já provou que ela tem um poder transformador, não só na parte de impacto social, na parte de qualidade de vida das famílias, né? Nós estamos aqui pelas nossas famílias, pelo bem-estar, pelo impacto social, por menos convulsões nos nossos filhos, por um quadro de depressão menor, por uma redução dos ansiolíticos. Nós não estamos aqui só porque a cannabis medicinal é do interesse coletivo e transformador da região que vem se colocando num papel de destaque, com espaço e com desenvolvimento de trabalho. Nós estamos aqui pela planta, de conhecimento milenar, uma planta que pode trazer benefícios inúmeros para as pessoas, mais qualidade de vida, mais longevidade e, se bem explorada pelas autoridades, pelas pessoas responsáveis, pelos municípios, pelos estados e pelo nosso país, pode transformar muitas vidas, muitas famílias e inclusive em um cenário de desenvolvimento e progresso que muitas das vezes nos são privados. Muitas das pesquisas com cannabis são desenvolvidas já há décadas em países desenvolvidos, se não há muito tempo mesmo, e grandes pesquisadores do nosso país, né, acabam imigrando para desenvolver esses estudos. E eu acho que quando nós observamos o trabalho das associações, a geração de emprego, o que é levar de fato os grandes laboratórios, muitas das vezes não tem interesse real em oferecer uma medicação para um projeto social, em ceder um processo de patente conjuntamente com o governo federal, porque um processo de patente pode ser muito lucrativo e não explorado só pelos centros de pesquisa nacionais como deveria. A gente já presenciou muitos casos assim com outras plantas, né? Poderíamos citar aqui durante um bom tempo. O ponto é, se o nosso país continuar olhando a cannabis medicinal sem o enfoque da nacionalização, muito se perderá. Poderia ficar falando aqui, nós estamos na nossa 3ª audiência aqui participando, poderíamos falar um pouco sobre as centenas de pacientes no Brasil que nós temos, milhares de pacientes somados aqui com todos nós, que nós atendemos, vidas que mudamos, casos que assumimos mediante a Constituição. E quando você assume um paciente social, muitas pessoas não sabem, acho que é brincadeira, mas é um compromisso vitalício enquanto a operação estiver aberta ou estiver em pé, né? Quando você assume um paciente social, é um compromisso daquela organização em acompanhá-lo durante o período. E muitos laboratórios negaram esse direito para algumas crianças quando eu pedi. E foi aí que nós começamos, através da união de todas essas pessoas que estão aqui, que são responsáveis pela cannabis chegar nessas famílias, nos projetos sociais. A Abracamed é um grupo de pessoas extremamente engajado e envolvidos, e de coração bom, porque me surpreende um pouco trabalhando em diversos projetos, quando uma pessoa é incapaz de doar. Queria mandar um abraço para algumas famílias de algumas crianças que nós atendemos. O que eu abordei com esses laboratórios, assim, não se preocupem, porque isso não tem representatividade quando se coloca um faturamento de uma grande indústria farmacêutica, né? Nós estamos falando de trilhões, né? Não são nem bilhões, são trilhões. E a regra é assim, nós não podemos assumir, porque esse quadro de pesquisa científica no país obrigaria-nos a darmos sequência nisso de maneira vitalícia.
Então, quando assumimos o contrato com o governo federal em 2022, sendo renovado agora para mais estudos, assumimos que entregaríamos no nosso país e na nossa região tudo o que fosse possível para desenvolvê-la e trazer progresso. Sempre observo o trabalho de todas as associações envolvidas, todas as pessoas, todas as famílias de pacientes. Não tem um paciente social que venha comprovadamente que nós neguemos, não só no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, pelo SUS, apenas disponibiliza para 3 tipos de patologia. Nós atendemos no Brasil inteiro. E o desejo aqui é que essa região nossa, que de forma inovadora e inédita, com o apoio das autoridades, vem desenvolvendo um trabalho magnífico, tenha o apoio e possa apresentar para os órgãos competentes federais que nós temos capacidade, sim, de, em conjunto, entregar um produto com todas as certificações mais rígidas estabelecidas para esse tipo de medicação no país, que é o canabidiol. Nós falamos aqui de 327, quando entramos em alguns tipos de ação judicial. A 327, na grande verdade, ela trabalha com ingredientes farmacêuticos ativos desenvolvidos fora do país, né? A produção e não a fabricação nacional. Nós levantamos a bandeira realmente do desenvolvimento de pesquisa científica através das associações com o governo federal, o atendimento social e a disponibilização de tudo aquilo que os órgãos regulamentadores solicitam. Então, nos últimos anos, o nosso trabalho e engajamento social foi realmente um desafio inédito, acho que não só na minha vida, mas de todos que participam. E acreditamos que nos próximos momentos, e temos fé e esperança nisso também em Brasília, né? Corre uma ação federal agora, a Anvisa já concede dentro desses contratos autorização para que nós trabalhemos com padrões especiais proibidos hoje no Brasil, como THC, CBN, até mesmo CBG, CBD, o que coloca os produtos da nossa associação numa posição bem próxima da indústria farmacêutica, com todas as análises que são exigidas, que são os COAs, os certificados de análise de cada lote, quarentenas e todos os processos legais. Se nós vamos discutir aqui a cannabis, não adianta a gente discutir com a Anvisa o que nós achamos por ser uma planta. Eu estou aqui pela planta, nós estamos aqui pela planta, pelo bem-estar do próximo, pelo impacto social, por mais qualidade de vida, pelo desenvolvimento e progresso, como muitos países no mundo têm e já tiveram na sua história. Mas nós estamos aqui para falar também para essas autoridades que nós estamos dispostos a seguir todos os ritos. E esse ano, eu acredito que a nossa região tem um potencial para apresentar isso de uma forma muito estruturada, seguindo todas as normativas das RDCs, seguindo todos os pré-requisitos obrigatórios, fazendo a unificação, entendendo como cada plantio funciona, porque a questão também do desvio de finalidade é um ponto muito sensível quando se fala da fabricação, é um ambiente muito sensível, precisa ser rigorosamente controlado. E nós temos essa percepção e certeza de que agindo desta forma, não só para a nossa região, obviamente, mas para o nosso estado, que é gigantesco, um estado de proporção de um país e um país de proporção continental. Então, acredito que essa região, a nossa região, com o apoio de todas as pessoas, com o apoio das associações, das autoridades engajadas, das autoridades médicas, dos centros de pesquisa, dos centros acadêmicos, podemos entregar para o nosso país uma grande referência, como muitas pessoas fazem, e não sermos vetados quando formos conversar com uma grande indústria, porque é complicado, né? No nosso país, às vezes você procura um banco de desenvolvimento nacional e ele fala, tudo bem, eu vou te ajudar a desenvolver, mas os pré-requisitos que você precisa não conseguem ser atendidos. Então, dessa maneira, você acaba retirando, e o desenvolvimento disso não vem para o nosso país, no final das contas. Tudo que é desenvolvido em outro solo não cria relevância, não gera relevância para o nosso país. Os empregos que são gerados, os tributos via ordem judicial de cada óleo importado não retornam para o nosso país. Recursos sobre tributos que nós recolhemos na Abracamed. A Abracamed recolhe impostos. A Abracamed contrata e paga os trabalhadores. A Abracamed desenvolve pesquisa com o governo federal em conjunto com centros de patente. E o mais importante, traz desenvolvimento para o nosso país. São mais de 8 bilhões em tributos que deixam de ser arrecadados
e que não impactariam num preço, quando se fala num medicamento que vem com um preço aí de uma moeda tão forte, com ingrediente farmacêutico ativo sendo comercializado em uma moeda que custa 5 para 30, né? Então nós somos realmente a favor de um trabalho organizado, conjunto, coletivo e como uma referência nacional, um projeto de lei que atenda o desenvolvimento nacional. E eu tenho fé e acredito que essa região aqui, com essa postura que vem sendo tomada nos últimos anos, prova que nós temos plena capacidade para isso. Nós estamos lançando a campanha Somos Nós, mas cada um aqui, né, do Eu Estou Aqui pela Planta, teve uma modificação, uma graça em sua família. Nós fomos agraciados na nossa família com isso. Nós enxergamos isso nos projetos sociais, parabenizar os projetos sociais da cidade, o Amor de Criança, o professor Francisco Agostinho, no Simon Toro, a ACC, a Pai de Marília, projetos maravilhosos. Só tenho realmente a agradecer, é uma jornada longa, nós não chegamos nem na metade, pelo que podemos ver aí de outras frentes. Então, eu acredito nesse desenvolvimento nacional tecnológico, social, sustentável e principalmente nacional, porque só assim nós vamos colher os frutos, só assim nós vamos conseguir juntos trazer o desenvolvimento e a transformação que a cannabis tem e deve trazer para o nosso país através das associações dos fabricantes. É isso, gente, que eu tinha para dizer. Agradecer realmente mais uma vez. Muito obrigado. Registramos também a presença em nossa casa da Berenice Lara, que é diretora de pesquisa científica da Abracamed, do Ricardo Flores, que é primeiro secretário do PSOL, do Dr. Luiz André Lisque Noro de Freitas, advogado, da Érica Ferreira, acolhedora Ana Maria Flor, da Aline de Andrade Lourenço, que é convidada, da Beatriz Ribeiro de Souza Cruz e da Glais Regine Silva, que é da Abracamed. Neste momento, convido a todos para assistir a um pequeno vídeo com a palavra do professor Dr. Joaquim Maurício de Almeida, coordenador do projeto de pesquisa da Universidade Federal de São João del Rei, em parceria com a Abracamed. Me chamo Joaquim, eu tenho um filho que se chama Daniel e que ele tem autismo. Eu sou professora e também pesquisador na Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Divinópolis, Minas Gerais. E entre as linhas de pesquisa que eu realizo aqui nessa universidade, tem também uma que é o trabalho com a cannabis. E aí, desde 2016, eu consegui uma autorização da Anvisa para que eu possa cultivar, junto com meus alunos, a cannabis aqui no laboratório e realizar algumas pesquisas. Essa pesquisa eu herdei do meu grande amigo e orientador, o saudoso professor Carlini. E a Abracamed entrou no nosso caminho porque a gente tinha uma mesma expectativa, que esses produtos que são obtidos da cannabis pudessem tratar as pessoas e que elas pudessem obter uma melhor qualidade de vida. E os nossos caminhos se encontraram porque a gente também tinha o mesmo pensamento e que a gente buscava mesmo essa melhora, mas também com segurança e eficácia desses produtos. E assim, a Abracamed, ela tem aquele objetivo de dar todo o carinho e atenção aos seus pacientes, aos seus associados, para que eles tenham um melhor tratamento e melhorar também dos seus problemas de saúde, assim como seus parentes também. E com isso, a gente tem desenvolvido vários projetos juntos. A gente quer uma melhora na parte de cultivo, estamos tentando selecionar as melhores espécies que tenham os melhores resultados na produção dos canabinoides. Os extratos também, a gente está tentando melhorar a mais eficiência na extração e também a estabilidade dos compostos também que estão presentes nos óleos no tempo que o paciente mantém o medicamento em casa. E essas ideias e essa parceria com a Abracamed vem desde 2021 e nós estamos tentando cada vez mais melhorar esses produtos.
Assim, tanto a UFSJ, a Universidade Federal de São João del Rei, onde eu trabalho, e a Bracamed firmaram essa parceria justamente para tentar dar uma boa resposta desses medicamentos para a população atendida. Assim, a Bracamed ela tem cumprido as suas expectativas e cada vez ela tenta melhorar mais a produção desses produtos. Neste momento, passo a palavra à senhora Silvia Helena Vivian de Almeida Perão, diretora de acolhimento da Associação Canábica Maria Flor, que dispõe de 15 minutos para a sua explanação. Boa noite a todos. Nossas sinceras saudações ao presidente da Câmara, senhor Eduardo Nascimento, a todos os vereadores e, em especial, ao vereador Danilo, por trazer novamente esta pauta da cannabis medicinal. Hoje iniciamos nossa fala com as reflexões e sobre o conhecimento. O que é ser esse conhecimento? É o entender. Ele advém das vivências e vivências reais. E essas vivências reais é o que compõe a Associação Maria Flor. Ela não surgiu por acaso, ela surgiu da dor, ela surgiu do sofrimento, ela surgiu da necessidade das pessoas, mas ela surgiu na intenção da gente levar qualidade de vida às pessoas. E isso a gente só conquista através do conhecimento. Por isso o tema de hoje nos chama a essa reflexão. O que é e aonde e por que buscamos o nosso conhecimento? O conhecimento não apenas nos capacita, mas ele faz nos evoluir. E é essa evolução que a gente vem buscando. Nós não chegamos aqui só porque a gente queria. Nós não chegamos só porque nós estávamos conjugando o verbo querer, mas nós chegamos aqui pela disposição, pela dinâmica e pelo interesse em prol da qualidade de vida das pessoas. Nós não nos cansamos em falar dessa qualidade de vida, porque é o que nós buscamos a cada dia, e a cada dia a gente busca essa evolução. A Associação Canábica Maria Flor se tornou uma pioneira, referência aqui na nossa região, na busca do cultivo, do plantio, do acolhimento, do invase de cada frasco. Quando falamos dessa qualidade de vida, nós falamos da semente à gotinha que chega em cada residência, e essa gotinha tem um peso muito grande. Nós iniciamos com as gestoras, Fernanda, com um conhecimento técnico ímpar da cannabis medicinal, a nossa terapeuta canábica, assim como o Márcio. Nós iniciamos com a luta de muitas mães, que aqui representa a nossa Maria Cláudia. Ela não chama Maria Cláudia, mas ela é uma das nossas Marias que representa muitas, pela luta do seu filho. Eu cheguei de uma visão educacional, eu cheguei do universo corporativo e eu me encantei com essa questão da cannabis medicinal. Hoje foi citado na primeira palavra do não conhecimento, mas é muito bacana quando a gente busca esse conhecimento. Ele tem uma importância muito grande. Então eu ressalto e destaco quando a pessoa busca esse conhecimento. Eu achei isso muito válido nas suas palavras de hoje, do buscar esse conhecimento. E é isso que nós fazemos. Então, quando a gente fala que esse tema, ele tem essa reflexão ao conhecimento, o que sabemos? O que ainda devemos saber? Nós nunca sabemos o suficiente, mas dentro da terapia canábica, a gente tem que ter a visão e a reflexão que esse conhecimento deve ser buscado a todo momento, porque nós nunca saberemos o suficiente, mas a gente tem que quebrar esse preconceito também citado hoje, e esse preconceito a gente quebra pelo conhecimento. E são essas imagens que nos encantam, são essas imagens ali do Clube do Paciente que a gente percebe o quanto a gente pode melhorar a vida das pessoas, com ações, com atividades, com o óleo e com o conhecimento dessa terapia. Hoje, nós estamos próximo a 10 mil pacientes.
nós não iniciamos com 10 mil pacientes, nós iniciamos com 1. Nós iniciamos com 2 e assim a gente foi crescendo gradativamente. Não chegamos a 10 mil pacientes por acaso. Não chegamos a 10 mil pacientes sem o conhecimento que hoje impera. Então, nós buscamos essas habilidades a cada dia. Nós buscamos impactar nossos pacientes. E quando a gente fala de 10 mil pacientes, nós falamos sim de 10 mil famílias impactadas, de 10 mil famílias que foram contribuídas. E quando a gente fala da dor, a gente entende que quem sabe da dor exatamente é quem vive a dor do seu ente querido, é quem está lá 24 horas do seu dia vivenciando a dor de alguém. Essa pessoa sabe medir, essa pessoa sabe mensurar o que é o sofrimento, se é o remédio A, se é o remédio B ou se é o remédio C. O que importa é tirar essa dor, é tirar esse sofrimento. E se a cannabis medicinal pode ajudar, por que não? Por que não contribuir com essas famílias? Então, mais uma vez eu falo, é a busca do conhecimento que nos difere. É por isso que esse é o nosso tema hoje e é esse tema que puxa para a nossa reflexão. Dentre essas 10 mil pacientes que hoje são atendidos e acolhidos pela Associação Maria Flor, nós já temos catalogadas 820 patologias. O Estado de São Paulo cita de 3 patologias. O nosso respeito na questão de estarem buscando esse conhecimento, mas eu queria ressaltar novamente que dentre esses acolhimentos de 10 mil pessoas e 10 mil famílias impactadas dentro da cannabis medicinal, nós temos catalogadas 820 patologias. Nós temos cadastrados pacientes de 1 a 100 anos de idade. Nós temos uma média de atendimento em pessoas que circulam entre 40 a 50 anos. Deste total de pessoas atendidas, quase 60% representa o Estado de São Paulo. Então, essas normativas que surgem dentro do Estado de São Paulo, elas têm muita importância. 60% dos nossos atendimentos estão dentro do Estado de São Paulo, seguidos do Estado do Paraná e, em seguida, o Rio de Janeiro, além de todos os demais estados que a Associação Canábica atende, porque ela atende e ela faz chegar em todo o território nacional. E hoje a Bracamet citou um item muito importante quando ela fala das questões sociais. Nós atendemos 10 mil famílias. Dentre essas famílias, nós temos um número considerado de famílias sociais. E uma família social é bem o que foi dito. Você assume um compromisso, é a sua responsabilidade de perpetuar este tratamento. Algumas famílias possuem condições e podem custear para que a gente dê sequência a isso. Mas só que essas famílias que entram dentro do quesito social, elas deveriam ser também responsabilidade do Estado. Então, quando nós assumimos e quando nós atendemos essas famílias, nós estamos desonerando o Estado. Nós estamos tirando essa obrigação. Só que nós seguimos. Se a gente tem condições, se a gente tem estrutura, se nós temos apoio, isso não importa, porque a família não está buscando isso, ela tem uma dor. E a nossa obrigação é acolher, é atender. E quando a gente ouve a equipe do acolhimento se sensibilizando, chorando, se emocionando, alguém pode até falar assim, não é para mais? Não, não é para mais não, porque nós estamos falando de vidas. E quando essas pessoas entram em contato e agradecem, e falam que houve melhora, e que impactou, e que diminui a dor, é isso que nos move a cada dia. Então, quando a gente fala, seja muito bem-vindo, é porque esse é o nosso papel. Então, é muito importante entender que uma associação canábica, e não é só a Maria Flor, são as associações, elas sofrem e elas lutam diariamente. E não é
E não são as dificuldades que fazem desistir. E não são as dificuldades que deixam de acolher ou atender um paciente social. E isso é importante, que a casa tenha esse conhecimento e que possa ter também esta reflexão. Marília se tornou uma referência nas demais localidades, pela luta, pela dedicação e pelo empenho. Hoje, a Associação Canábica Maria Flor já tem 2 filmes, matérias, diversas entrevistas, lives, revistas, vários materiais relacionados. E todas as vezes que a gente participa de um evento aqui na mídia ou em diversas feiras que nós participamos e ainda vamos participar, nós levamos com muito orgulho o nome da cidade de Marília, o nome do estado de São Paulo. Então, quando a gente cobra essa questão da cidade, do município, é porque nós estamos também fazendo o nosso papel. Nós sabemos que nós temos deveres e direitos, mas quando a gente está nessa casa, onde a gente sempre recebeu muito apoio, e a gente só pode agradecer, mas a gente pode enaltecer e dizer que quanto mais junto estivermos, mais a gente leva essa temática à frente. Nós estamos hoje recebendo o apoio desta Casa de Lei, mas nós temos condições de levar esse apoio a muitas outras casas de lei. E agora nós estamos também, né, Cláudia, em Brasília. Então a gente aproveita hoje para deixar o nosso convite a todos os vereadores. Venham conosco, estejam conosco, participem disso, porque se nós estamos lá, nós estamos pelos nossos pacientes, por essa população e por muito mais. E ter vocês ao nosso lado é muito importante. Então, eu ressalto mais uma vez, fica aqui o convite da Associação Maria Flor para que vocês estejam conosco em Brasília. Quando a gente volta aqui e fala dessa quantidade de pacientes que nós temos hoje, a gente lembra de uma votação que ocorreu recentemente, ontem, como diz, né, o mineirinho, logo ali, né, da PEC 45. E a gente não pode deixar de destacar uma palavra que simboliza isso, que é o retrocesso. Acho que a gente fecha isso, né? Nós não temos tempo para a dinâmica de conversa desse tema, mas a gente não poderia deixar de falar sobre a PEC 45, sobre o retrocesso, que é isso, que é uma contramão de tudo que a gente vem lutando, de tudo que as associações canábicas fazem. Nós entendemos, respeitamos e sabemos que existe e tem que ter a política de droga, mas também temos que entender que as comunidades de pessoas mais vulneráveis precisam sim de ações, de atitudes, de plano de ação. Não é colocando mais pessoas atrás da grade que nós vamos conseguir uma evolução deste tema e das pessoas menos favorecidas. Então, é um tema que a gente não poderia deixar de destacar, porque é mais um tema para a nossa reflexão. O conhecimento é a chave para quebrar preconceitos. Quando entendemos os benefícios terapêuticos da cannabis medicinal, abrimos portas para novas possibilidades. Quando a gente destaca esse conhecimento, mais uma vez, a gente precisa entender que estudar, desenvolver pesquisas, buscar alternativas é o que esse tema pede. Nós não evoluímos todo esse tempo para que a gente se estacione, mas sim que a gente possa dar. Então, mais uma vez, essa casa nos apoia. E a sequência desse apoio tem e sempre terá muita importância. Nesse momento, eu gostaria de conclamar a todos para que a gente busque cada vez mais conhecimento, para que a gente quebre essa barreira e que a gente consiga conhecer cada vez mais sobre a cannabis medicinal, que é o que a gente faz constantemente dentro de uma associação. E eu não poderia deixar de destacar o que tem
esse conhecimento com as vivências. Recentemente, nós tivemos o contato de uma médica de um hospital de uma cidade vizinha. E essa médica nos sensibilizou de uma grandeza enorme, quando ela citou de uma criança de 1 ano e 6 meses e ela buscava a terapia canábica. Não foi o buscar a terapia canábica que nos sensibilizou, mas a maneira com que ela buscou e principalmente a coragem. Porque dentro do hospital que ela está atuando, ela sabe que ela não tem o apoio, mas ela entendeu que uma criança de 1 ano e 6 meses, com a dificuldade que estava, uma criança que foi retirada da sua mãe por maus tratos, só aí essa criança já merece todo o nosso respeito e consideração. Essa criança vive em um abrigo, e o apoio que essa médica está dando a essa criança é de enaltecer, é de destacar a coragem. Ela aprendeu muito, ela tem um conhecimento ímpar, porque quem estuda medicina, a gente sabe o tanto que é a dedicação, mas não foi os livros que ensinaram isso, e sim a humanização ao ser humano que destacou o que essa médica fez. Eu destaco que fazer o bem faz bem. E toda vez que a gente fizer isso, a gente consegue uma conquista maior. E é esse fazer o bem, e é esse levar a qualidade de vida às pessoas que move a Associação Canábica Maria Flor. Hoje, ela não é gerida só pelas gestoras, mas ela é gerida por uma equipe que compõe hoje quase 60 colaboradores. Então, fica aqui a nossa gratidão pela dedicação, pelo empenho de cada componente, porque da semente à gota, até que isso chegue à casa do paciente, move um esforço muito grande. O zelo, o capricho, a dedicação, lá no cultivo de cada planta. Porque não é só mandar, é cultivar, é cuidar de forma orgânica, é ter o zelo da terra, é o respeito à terra, e esse respeito, ele é emanado por essa planta. Então, a gente está aqui nesse momento defendendo a planta da cannabis medicinal. E da maconha, é isso mesmo, e da maconha. É ela que nos move, é ela que faz com que a gente esteja aqui, né, vereador Danilo, pela 3ª audiência, e que possa ter muitas outras. A vida não espera, mas cada um de nós, cada um de vocês pode fazer a diferença. Só depende de cada um. Então, entrando aqui para a conclusão final, eu gostaria de dizer que cada um é muito importante, que cada associação tem o seu papel a cumprir, e que quando a gente impacta essas famílias, a gente tem um papel muito importante, e é essa sensibilidade que nos move a cada dia, a cada momento. Falando em conhecimento, que é o nosso tema, que é a temática de hoje, eu não poderia deixar de ressaltar uma fala de um grande educador. Rubem Alves fala que todo conhecimento começa pelo sonho, e a Associação Maria Flor começou pelo sonho, só que esse sonho, ele não ficou só no papel, ele foi para a realidade, e essa realidade hoje impacta 10.000 famílias. Paulo Freire cita que o conhecimento transforma. Esse é o nosso tema, e ele é transformador, porque se ele não fosse transformador, nós não estaríamos aqui defendendo e lutando diariamente por essa bela causa, que é a cannabis medicinal e que é a maconha, né, Pietra? E por fim, eu queria concluir com outra educadora, que é a Cora Coralina, quando ela diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E nós ensinamos a todo dia, porque nós não dominamos o conhecimento, mas é no aprender que a gente faz a diferença, e a gente aprende com cada um de vocês, com cada colaborador e com cada paciente, que são os nossos queridos membros da Associação Maria Flor. Muito obrigada.
mas há tempo eu corrigi. Dando continuidade a essa audiência pública, passo a palavra à senhora Cláudia Marim, vice-presidente da Associação Canábica Maria Flor, que dispõe de 11 minutos para sua explanação. Boa noite a todos. Agradecer a presença de cada um que está aqui, doutor Tiago, primeiramente aqui os vereadores Rezende, Vânia, Hélio, Danilo, Fefe, o doutor Nechar. Eu acho que uma grande parte das pessoas que estão aqui conhecem a minha história e o porquê estou aqui nesse momento. Eu represento a Associação Canábica Maria Flor não só como membro gestor, mas como mãe, e mãe do primeiro ou do paciente número 0 da associação, que é o Matheus, que tem 16 anos, começou a terapia canábica em 2014, ele apresentava mais de 80 crises convulsivas por dia, uma história que eu venho contando há anos, E não me canso de contar, porque é o que foi falado aqui, o conhecimento. O conhecer a história e o conhecer a vida, ele vai levando a gente muito longe. E se hoje estamos aqui, é exatamente pela busca do conhecimento. Eu tive que buscar o conhecimento para poder salvar o meu filho. O meu filho, muitos médicos haviam desistido da vida dele, E dito para mim, inclusive, não tem mais o que fazer. Então, eu como mãe, tive que buscar, eu tive que correr atrás, para que hoje o meu filho estivesse vivo, E além da riqueza que eu tenho, que é o Matheus, cadeirante, 100% dependente, ele não fala, ele não anda, mas ele sente. E ele sente muito, ele sente amor, ele sente carinho, ele sente respeito. E pela Bia, que hoje tem 8 anos, e que ama esse irmão e todas as crianças com deficiência, com carinho e zelo. Porque eu ensinei, não só por isso, mas porque ela viu, porque ela vê, porque ela acompanha. Ela acompanha o trabalho da associação, é uma criança de 8 anos, assim como o Rafinha, que está ali, na cadeira de rodas, e que é uma criança exemplar, uma criança de luz, uma criança de muito amor, assim como o meu Matheus, assim como o Davi, que é meu sobrinho, faz uso da terapia canábica. A Bia não faz, ela ainda não precisa, mas se ela precisasse, ela estaria fazendo esse uso. Então, o conhecimento, ele não vai só quando ele chega até a gente, ele vai quando buscamos também. Mas quando isso não acontece, a gente tem que lutar para que chegue o mais longe possível, para que chegue a todos. Se eu estou aqui hoje, exatamente, há algum propósito. E o propósito maior é fazer com que as pessoas entendam e conheçam as histórias, para poder sentir pelo menos um pouquinho daquilo que a gente vive todos os dias. A minha dor, ela se transformou, porque eu tive pessoas que me levaram amor, que no caso foi a Fernanda e o Márcio. Eu tinha dor, eu busquei, eu corri atrás, eu dei importado para o meu filho, eu tive que me desdobrar, quem conhece sabe, eu tive que fazer bazar para conseguir a terapia, custava R$2.000 uma seringa, meu filho usava 3 por mês. Porque ele tinha 80 crises convulsivas e eu não conseguia controlar as crises dele. Como que eu faria isso? Eu busquei, eu fui atrás, eu consegui que o SUS me fornecesse. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo juridicamente, eu tendo que receber essas seringas não chegavam. Chegou um mês, no segundo mês não, no terceiro mês não. No 4º mês chegou, porque nós entramos com um pedido junto ao Ministério Público da prisão do secretário da Saúde. Aí chegou a seringa. Quem me conhece sabe que eu nunca medi esforços para chegar e ter o que o meu filho precisa. Jamais eu medi esforços para isso. Chegando essa última seringa, porque foi a última e depois não mais chegou, eu não sabia mais para onde correr. E eu sabia da existência de algumas associações,
fui abraçada por algumas associações, mas estavam muito longe de nós, essas associações. Muitas matérias saíram a nosso respeito, não só pela busca da educação para crianças com deficiência, como a falta de medicação e insumos em geral. Numa dessas matérias, a Fernanda e o Márcio viram e vieram até mim, falando do conhecimento que ela principalmente tinha, já por ter salvo a vida do filho também, que precisou há 23 anos atrás usar o óleo fora do Brasil. E ela falou que poderia me ajudar. Nós fizemos o óleo para o Mateus e, pasmem, o Mateus, mesmo tendo melhorado um pouquinho com o óleo importado, de 80 para 50 crises, em 4 dias ele zerou as crises convulsivas dele. No momento eu não acreditei, eu fiquei tão passada que eu liguei para ela e falei: Fer, corre aqui. O Mateus parou de convulsionar. O Mateus voltou a sorrir, o Mateus voltou a viver, o Mateus voltou a movimentar braço, perna. O Mateus é parégico. Hoje ele responde muito bem aos estímulos, às pessoas, ele reconhece as vozes, mesmo quando ele está de costas, ele sorri para quem ele sabe que realmente tem carinho por ele. O Mateus hoje é outra criança. Eu encontro com algumas pessoas, as pessoas dizem assim: quem te viu, quem te vê, né, Mateus? Porque o Mateus hoje, ele é realmente uma outra criança. E qual é o propósito de eu estar falando sobre tudo isso? É só o conhecer a história do Mateus? Não. O conhecer a história do Mateus é para quem ainda não ouviu, ou para quem ainda a gente vai lembrando de fatos que vão correndo na vida da gente. Mas o meu propósito de estar aqui e levar conhecimento é principalmente trazer para vocês uma reflexão. Eu gostaria muito que, eu não sei se tem aqui representantes da Secretaria da Saúde, mas nesse momento, o que nós temos para oferecer? Nós temos para oferecer uma imersão aos médicos. Nós gostaríamos muito, muito mesmo, que essa cidade abraçasse, assim como as falas da Silvia, de todos aqui, que a cidade pudesse abraçar quem hoje abraça a cidade também. Como a Silvia falou, a semana que vem eu fui escolhida como nome para representar não só a Associação Maria Flor, mas também a cidade de Marília, lá em Brasília, no STJ. Eu vou fazer parte da audiência pública de lá. Estou levando o nome, sim, das associações, porque represento todas as associações nesse momento lá, e vou levar o nome de Marília. E o que nós viemos fazer aqui hoje? Para falar de conhecimento, nós viemos falar de educação, e a educação está, e o conhecimento está, para que a gente possa qualificar profissionais da área da saúde. Quem são esses profissionais da área da saúde hoje? Médicos, dentistas, veterinários. Então, nós estamos aqui para colocar para vocês que gostaríamos muito de findar uma parceria entre a Associação Canábica Maria Flor e os médicos que querem prescrever cannabis e que são do SUS em Marília. A gente gostaria de poder dar para esses médicos qualificação para que eles possam atender os pacientes que vêm do SUS. Mas como que vocês vão atender esses pacientes? Até porque muitos desses pacientes estão em situação de vulnerabilidade social. Exatamente isso, a Maria Flor está aqui para acolher esses pacientes. Nós temos o nosso setor social, onde a gente faz análises, mas a gente gostaria muito que o município, que o poder público pudesse nos dar voz, para que a gente trouxesse esses profissionais, que a gente sabe da suma importância desses profissionais na vida de cada ser humano. Eu estou falando de pessoas que a gente não conhece, daquela senhorinha que agora, nesse momento, está lá numa cama, sozinha, talvez porque o filho está trabalhando, e que se tivesse a condição de ter a terapia canábica para ajudar, seja numa patologia como o câncer, que ela está lá com dores, vivendo à base de morfina, ou tramal, que seja, mas que a gente possa levar qualidade de vida para ela. Uma senhora que está com qualquer outra patologia,
uma fibromialgia, uma dor crônica, qualquer que seja a patologia, porque nós sabemos, eu não vou me estender para falar sobre o sistema endocannabinoide aqui, mas nós da Maria Flor estamos aqui para oferecer essa parceria entre o SUS, a Secretaria da Saúde e a Maria Flor, onde a gente pode fazer essa imersão com esses médicos de uma maneira única. A gente já fez várias imersões, mas essa imersão, na verdade, é mais um aprendizado, é o entender como se faz uma prescrição para pacientes com N patologias. Como a Silvia citou, nós temos aí mais de 800 patologias hoje já detectadas na associação, né, dentro dos cadastros que a gente faz. Então, a gente gostaria muito que vocês pudessem, como representantes de cada pessoa, de cada cidadão, tanto de Marília quanto da região, pudesse entender e enxergar esse nosso trazer o conhecimento. Porque cada pessoa que leva o conhecimento, ela vai chegar muito mais longe do que se pode. E eu só queria fazer um adendo rapidinho, posso? Quando foi falado aqui, citado, sobre a questão das patologias assistidas pelo SUS, para que vocês entendam um pouquinho, 3 dessas patologias são hoje atendidas: síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. O meu filho, assim como muitos pacientes com N patologias, porque o Matheus tem síndrome de West, epilepsia de difícil controle, mas ele não seria assistido dessa maneira com que o SUS colocou. Hoje eu trato fibromialgia, eu também não estaria. Nós temos aqui pessoas com Bernoulli, entre outras patologias, ansiedade, depressão, insônia, que não conseguiria entrar nesse rol do Sistema Único de Saúde, para poder ter esse privilégio. E eu deixo aqui também, então, o convite a todos vocês, vereadores, que puderem e quiserem estar com a gente, nos acompanhando até Brasília, para que a gente possa fazer um trabalho muito bacana, de levar a força de Marília para lá e levar esse conhecer a todos que lá estão também. Tá joia? Muito obrigada a todos. Terminadas as explanações, passamos agora às perguntas dos senhores vereadores relacionadas ao assunto. Primeiro, vereador inscrito, vereador Danilo da Saúde, em seguida, vereador Dr. Lélio Ajeca, em seguida, vereador Marcos Rezende. Pela ordem, vereador Marcos Rezende. Eu só queria fazer uma justificativa aqui, parabenizar o Dr. Flávio, cumprimentar o Sérgio Biancardi, parabenizar a Silvia e cumprimentar a Cláudia Marim, que foi a precursora dessa associação canábica aqui na nossa cidade, na Maria Flor. Então, eu queria cumprimentar a Cláudia Marim, cumprimentando na pessoa da Cláudia Marim, e estender meus cumprimentos a todos esses membros maravilhosos que estão aqui, não é? E eu assisti aqui muito compenetrado, muito atencioso com todas as manifestações de vocês, e quero parabenizar a todos vocês, a Associação Canábica. Eu que estive aí no lançamento dessa associação, né? Eu estou junto com vocês. Quero cumprimentar também o vereador Danilo, que foi propositor dessa audiência pública aqui, né? E parabenizar o vereador Danilo e cumprimentar toda a casa. Muito obrigado, viu? Primeiro, vereador inscrito, vereador Danilo da Saúde. Senhor presidente, eu já ouvi essa explanação da Cláudia, da Silvia, acho que dezenas de vezes, mas toda vez que a gente ouve, a gente fica emocionado, dada a importância disso que tem para nós e pelo contato que nós temos com
os pacientes, com as pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo tratamento com a cannabis. Mas, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o vereador Eduardo Nascimento, pela sensibilidade com a causa e por nos apoiar nessa iniciativa, estendendo o cumprimento aos meus colegas aqui vereadores, doutor Nechar, doutor agente federal Júnior Fefe, doutor Elia Jeca, Vânia, o vereador Marcos Rezende, pelo apoio que essa casa tem dado à causa. Todas as pautas relativas à cannabis, nós tivemos o apoio da casa toda. Saudar de forma bastante especial as associações, a Abracamed, o Dr. Sérgio Biancardi, o Dr. Flávio Rino, a Berenice, que chegou depois, a Maria Flor, a Silvia, a Cláudia, o Roberto, que está aqui também, toda a equipe da Maria Flor, a Emanacan, que está, eu acho que é a caçula das associações, o Juninho, o doutor Arthur, toda a equipe da Emanacan. Saudar também o doutor Valdir Marim, representando o secretário municipal da saúde, ao doutor Tiago Gomes, que é diretor dos ambulatórios lá do HC Famema, representando a doutora Paloma Libani, superintendente, justificou a sua ausência e informou que o doutor Tiago viria. A Geisa Luz, docente da FAMEMA, da Faculdade de Medicina de Marília, que coordena o grupo de trabalho de doenças raras do HC FAMEMA, um trabalho bastante importante. A doutora Roberta Flores, diretora do Luci Montoro, e tantas as outras entidades, instituições que têm unido esforços nessa causa. Eu ressalto a importância desse debate, porque a gente tem visto, infelizmente, o doutor Flávio Rino colocou muito bem, que a discussão, muitas vezes, é pautado pela questão do preconceito, pelo viés ideológico, partidário, e isso traz um retrocesso muito grande. Eu acredito que essa discussão tem que ser pautada principalmente pela ciência e pela saúde, que é inclusive um direito constitucional, o direito à saúde, que sobrepõe a nossa Constituição, que sobrepõe todas as outras leis. Então, esse tem que ser a pauta. E fico muito triste com os retrocessos, como nós tivemos essa semana, tratando muitos que buscam o bem, buscam ajudar as pessoas como criminosos, a exemplo do que aconteceu com o Márcio, com a Fernanda. Eu peço até perdão por todas as vezes citar o Márcio, mas o Márcio é uma bandeira que a gente que traz força para todos. Eu tenho certeza que foi tratado de uma forma totalmente inaceitável, e criminoso é o que estão fazendo, inclusive, com o PL 399, enquanto milhares de famílias precisam, pessoas com dificuldades diversas, com problemas diversos, e o nosso Congresso tratando essa situação com viés ideológico, partidário. Isso sim é criminoso, inclusive servindo a interesses dos grandes laboratórios farmacêuticos, né? Isso sim é criminoso. Então, eu quero já entrar na minha pergunta, inclusive ressaltar que essa casa, inclusive a pedido da Maria Flor, já pautou a moção de apoio ao PL 399, que irá certamente para todas as instâncias, para o Congresso, para a Câmara Federal, com o apoio e assinatura de todos os vereadores dessa casa. Eu sei que a briga ela é em cima, mas nós vamos fazer a nossa parte aqui também e ajudar. Eu sei que é um movimento grande de todo o país, de todas as associações. Infelizmente, não são todas as câmaras que têm essa postura. Só para concluir, presidente, e eu acho que o nosso grande desafio é ampliar o acesso no SUS, no Sistema Único de Saúde. Nós vimos, a gente tem acompanhado
a verdadeira dificuldade dessas famílias que têm que entrar com ação judicial, que têm que trilhar um caminho dificultoso, embora as associações tenham feito um trabalho importantíssimo, e importante ressaltar, sem um centavo de recurso público, cumprindo um papel que seria do Estado fazer. Para se ter uma noção, só o ano passado o governo do Estado de São Paulo gastou cerca de 30 milhões de reais no cumprimento de ações judiciais de fornecimento de óleo, muitas vezes um óleo de baixa qualidade. Então, hoje, as associações cumprindo com o papel social, ajudando as famílias que não têm condição. Eu acho que o nosso grande desafio é como avançar com isso no Sistema Único de Saúde, no SUS, para ampliar o acesso, principalmente às pessoas de baixa renda. Então, essa é a minha pergunta que eu faço às associações, dentro do que nós temos hoje disponível de legislação, de conhecimento, de que forma que nós poderíamos avançar. É evidente que nós temos a expectativa de avançarmos com essas discussões lá em Brasília, nós temos muita expectativa de que isso caminhe, mas o que nós temos hoje, o que o município poderia fazer, como nós poderíamos avançar nessa questão de ampliar o acesso, não sei se talvez de viabilizar algum tipo de parceria com as associações, não só na questão da capacitação dos profissionais, de levar o conhecimento, mas como nós podemos disponibilizar o acesso ao medicamento a esses pacientes que tanto precisam. E só para concluir, presidente, dizer, mais uma vez agradecer essa casa, agradecer ao presidente Eduardo Nascimento, a toda a equipe, a CAR, os servidores, a TV Câmara, e dizer que nós aqui, eleitos democraticamente pelo povo, vocês podem ter certeza, enquanto nós estivermos aqui, essa casa vai ser um espaço de debate, e as associações e principalmente os pacientes, aqueles que mais precisam, terão o apoio dessa casa. Obrigado, presidente. Próximo vereador, fazer uso da palavra, doutor Hélio Ajeca. Perdão, antes, porém, quem que vai... Danilo. Presidente, eu perguntei, acho que para todas as associações, quem que vai? Eu queria saber, assim, dentro do que nós temos hoje de legislação, dentro do que nós temos das possibilidades, como nós poderíamos avançar no município, dentro do Sistema Único de Saúde, para ampliar o acesso dos pacientes SUS para o tratamento com a cannabis medicinal. A Silvia vai estar respondendo o questionamento do vereador Danilo da Saúde. Essa ida para Brasília, ela é muito importante. Ter vocês ao nosso lado nos ampara cada vez mais. Então, esta é uma das importâncias. Quando a gente fala a nível de conhecimento, a gente percebe, isso ocorre, Danilo, ali pelo núcleo de acolhimento. A busca de médicos pela associação, ela é muito grande, ela é diária, nós recebemos contatos de médicos diariamente, e o que é interessante, grande parte desses médicos, eles têm conhecimento da terapia canábica, mas muitos não têm, e eles inclusive buscam a associação para que eles possam conhecer. Então, quando a Cláudia cita da gente viabilizar, da gente fomentar isso junto à Secretaria de Saúde, acho que esse é um ótimo caminho, para que a gente possa sentar, conversar e ver como fazer isso. O que nós estamos querendo é capacitar as pessoas. A terapia canábica, ela vem numa crescente, mas tecnicamente é muito importante que o médico conheça, saiba prescrever e principalmente que ele saiba acompanhar. Não adianta ele prescrever e depois não ter mais o contato com esse paciente. O acompanhamento para que tenha a dosagem ideal, de acordo com cada
patologia e com a evolução de cada paciente, ele faz toda a diferença. Então, a gente destaca que transmitir esse conhecimento, preparar tecnicamente quem quer seguir com a terapia canábica e ainda não tem esse conhecimento, ele é importante. O médico, ele desenvolve muitas habilidades durante a sua graduação e a gente sabe muito bem o quanto que eles estudam, o quanto que eles têm que ser especialistas, mas não é dentro de uma sala de aula, de faculdades, que se fala do jeito que deveria falar da terapia canábica, da cannabis medicinal. Então, este papel pode sim ser realizado pelas associações canábicas e pelas secretarias de saúde do município. Agora saindo, legal. Vereador, uma colocação muito importante sobre esse tema é que existem algumas normas no país para que se possa fazer um fornecimento diretamente para o SUS. Então, além de tudo isso que se tratou, existem algumas regras. Hoje o SUS já compra essa medicação, seguindo algumas normas. O principal ponto para que nós tenhamos êxito nisso aqui, além de tudo isso ponderado, nós também disponibilizamos de maneira gratuita um sistema integrado já validado pelo Ministério da Educação, com cursos e acompanhamento digital para todos os profissionais. Ao mesmo tempo, o ponto mais sensível que acaba separando todos é como que nós seguimos os pré-requisitos estabelecidos pela Anvisa. As associações da região, e eu já coloco à disposição quando falamos disso, elas precisam equiparar as associações no nível de fornecimento com as regras que os laboratórios que já fornecem seguem. Então, é muito importante que as associações da região estabeleçam os pré-requisitos de COA, o tipo de medicamento, fitofármaco, que é o que é consumido hoje pelo SUS. Se nós chegarmos com óleo de associação hoje, como ele é feito, ele vai cair nos pré-requisitos da Anvisa. Mas se juntos nos unirmos, e já temos isso disponível aqui na região, depois podemos até explanar um pouco mais, que muitas informações são muito extensas e micro, mas já temos, inclusive, como falei, esses sistemas que já fornecemos para o país, não nesse segmento, mas em outros projetos de impacto social, nós temos disponíveis, tanto para o ensino à distância, como presencialmente em algumas capitais. Mas o principal os equipamentos que trazem a regulamentação da medicação, porque hoje a Anvisa caracteriza o óleo como uma medicação. Então, nós precisamos entrar numa normativa que foge da 327. É um pouco além, mas dá para fazer aqui, desde que você siga o que a Anvisa já pondera para vender para o SUS, que é o mesmo que os medicamentos que são fornecidos pelos laboratórios hoje. Tá. Próximo vereador inscrito, doutor Hélio Ajeca. Boa noite a todos, a todas. Eu quero parabenizar o vereador Danilo mais uma vez por essa belíssima oportunidade dessa audiência pública. Eu olho para a Cláudia, eu choro, então não vou olhar para você. Então, eu me emociono toda vez com você. Mas, enfim, parabenizar. E o presidente fez uma colocação bastante pertinente, que tanto o vereador Danilo, que é o presidente da Comissão da Saúde, quanto eu e a Vânia fazemos parte, nos prontificamos, né, vereador, a todo momento que for necessário para poder colaborar de qualquer forma dentro dessa causa. Estamos sempre à disposição de vocês para alguma que seja, para alguma ação em prol do cannabis. Eu tenho algumas questões, se me permite, presidente, eu vou fazer meio direcionado, pode ser, para dar oportunidade, acho que para cada um falar um pouquinho e expor, pode ser assim? Eu vou colocar assim, então, para a Sílvia. Sílvia, qual tem sido a evolução e as dificuldades encontradas desde o último debate até nos dias atuais? Pode ser? Posso fazer o restante? Depois você responde, para que meu tempo possa ser dinamizado. Cláudia, eu ia fazer a pergunta para você, mas acho que você já me respondeu uma questão na sua explanação. Mas com relação à visão de vocês, com relação aos profissionais da saúde, eu ia perguntar isso, mas você acabou falando um pouquinho.
de que forma estão sendo instruídos para o uso do canabidiol nos fins medicinais, com relação, você fez a citação dos 820 patologias, mas eu acho que são muito direcionadas para cada uma. Mas já que você falou um pouquinho, se você quiser dar continuidade, eu acho que isso é interessante, principalmente para que todos entendam de que forma possa ter essas informações, como possam acessar. Pronto. Doutor Sérgio, acho que vou direcionar outra questão, parabenizando, porque, como estava conversando com o vereador Danilo, o senhor desenvolveu um sistema de dados que acho que isso não tinha essa informação, por isso que eu queria parabenizar por tudo isso que o senhor tem feito. E um questionamento seria: quais são hoje esses principais desafios regulatórios enfrentados pelas empresas para buscar o desenvolvimento da medicação? Eu entendi a citação que o senhor faz com relação à Anvisa, que tem toda uma regulamentação, mas quais são esses principais desafios hoje? E doutor Flávio, se me permite, quais são os desafios enfrentados pelos pacientes que tentam buscar o acesso ao canabidiol que seja de boa qualidade, de custo acessível? Posso fazer assim? Aí cada um pode, acho que, expor um pouquinho, porque fica interessante para que todo mundo tenha mais informações com relação a isso. Tá bom? Obrigado. Vereador Hélio Jeca. Da audiência anterior a essa, os desafios não mudaram muito, porque o que a gente necessita é uma regulamentação, né? Que exista um reconhecimento de tudo que é feito dentro de uma associação canábica. As suas ações diárias não são poucas e não são fáceis, e mesmo assim a gente persiste. Mas quando você recebe um paciente que ele fala: nossa, mas não saiu uma lei, o SUS não vai me oferecer, o que vocês podem me ajudar? O que a gente consegue ajudar é trazer esse paciente, quando ele é de um contexto social, e trazê-lo para o atendimento social. Mas, enquanto isso, o Estado deveria também estar recebendo esse paciente. Mas, como já foi dito, até que ele tenha todo esse percurso, vai demorar muito tempo. Essa criança que eu citei há pouco, quando eles entraram em contato, uma das salas foi: essa criança é assistida pelo Estado. Essa criança vem de um abrigo. Então, eu queria saber como que funciona a questão do óleo, porque o Estado irá custear. Você acha que nós ficamos esperando isso? Não. Nós agilizamos todo um processo. É lógico que a gente não tem essa dinâmica diária e nem essa estrutura de equipe para isso, mas esse caso em especial, que estava para lá de sensibilizado, nós agilizamos todo o processo e o frasco de óleo saiu de dentro da associação no mesmo dia. Essa médica recebeu no dia seguinte. Eu não iria esperar, nós não iríamos esperar. Então, o que a gente precisa? De uma regulamentação, de um olhar para as associações canábicas. Elas não estão brincando de trabalhar, elas estão trabalhando, mas não é fácil. Obrigada. Hélio, se eu entendi bem, é sobre... Você já fez a citação? A questão do ensinamento para eles, seria isso? Bom, quando a gente fala de levar o conhecimento aos profissionais da saúde, exatamente pelo fato de hoje sabermos que nós temos só na nossa associação mais de 820 patologias detectadas, e a gente fala de levar esse conhecer hoje como parceria que a gente gostaria dentro com a Secretaria da Saúde, é exatamente levar esse profissional a entender não uma patologia, a entender todas as patologias, entender de uma forma que vem, aí eu vou entrar na questão do sistema endocannabinoide. Rapidamente falando, é porque ele faz parte do nosso organismo. Eu vou falar de uma maneira bem simplificada mesmo, como mãe, né, de uma criança, e que no ato de eu fazer a terapia canábica para ele,
regulou todo o organismo dele, modulou aquilo que precisava. Eu sempre dei o exemplo, e há pessoas aqui que conhecem esse meu exemplo, que é da vitamina D. Quando a gente suplementa aquilo que está faltando, a gente produz, mas não o suficiente. A cannabis é a mesma coisa. A gente está suplementando algo que não está modulado no nosso organismo de maneira legal. É isso, é só isso. Então, a gente precisa levar esse conhecimento aos profissionais da saúde. E quando eu falo profissionais da saúde, eu não estou falando só de médicos, eu estou falando de veterinários, eu estou falando de dentistas. E hoje está aumentando cada vez mais a procura de outros profissionais também, nesse entender a terapia canábica. Por quê? Porque um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, ele pode ajudar entendendo da cannabis medicinal, da maconha medicinal, para o seu paciente. E assim também fazer com que o médico busque mais informações para poder, assim, tratar o seu paciente de maneira adequada. Legal. Bom, olhar o tempo ali, porque a pergunta é sensível. Muito interessante os grandes desafios que nós temos já em colocar esse medicamento das associações no nível que a Anvisa já o regula hoje, né? Então, hoje a Anvisa já regula esse tipo de medicação e, para isso, nós precisamos elevar. O que nós disponibilizamos dessa maneira, com essa visão que nós temos de sustentabilidade de todo o ecossistema, são sistemas mesmo, como propriamente dito, que tem uma série de camadas super importantes, como essas partes dos profissionais de educação e principalmente a parte laboratorial, que é onde a coisa costuma ficar muito sensível. Então, ela depende, para a parte laboratorial, do início da germinação da semente, das espécies, e para o fim, você tem que chegar até mesmo em alguns padrões de isolamento, que é mais ou menos quando a gente fala de trabalhar com petróleo e com a gasolina, né? Eu sei que a planta como um todo e o seu efeito, que é chamado entourage, com todos os fitocannabinoides e componentes, é o mais rico e o mais positivo, mas algumas regras da Anvisa para que isso aconteça e para que nós possamos fornecer precisam ocorrer, até mesmo como em alguns dos casos você zerar o padrão do item THC. Por sorte, muitos testes de pesquisa científica em tratamentos paliativos como câncer e outros, a gente sabe que o THC, o THCV são os grandes heróis e não vilões. Então, nós temos essa oportunidade de trabalhar também em conjunto com o governo federal, com o município e com todos os pacientes. E estamos disponíveis já disponibilizamos para a região, inclusive maquinário auditável. Então, já é possível desenvolver, não é um sonho, já está aqui. Próximo vereador inscrito, doutor Nechar. Na realidade, eu tenho até algumas sugestões, não mais perguntas, porque eu já conheço bem o assunto. Tenho um filho que é um abnegado na briga para que isso ocorra, para que a gente consiga. Mas eu vou falar como prescritor, como ex-secretário da Saúde, que tento ajudar das melhores formas possíveis, no sentido da gente conseguir. Sou um prescritor, né? Sou um oncologista, então minha experiência com o uso, né, do canabinoide no sentido de melhorar a dor, o humor, enfim, do paciente oncológico, né? Então, eu tenho aqui algumas coisas que a sociedade médica, às vezes, me questiona, né? A hora que eu falo que eu sou favorável a esse movimento, vamos dizer assim, né? Eles falam assim, mas então, o pessoal teria que se organizar um pouco mais, no sentido de não trazer um caso, né? Eu tive um caso de uma criança assim, assado. Então, o que a gente pensou? E até tenho a ajuda do meu filho e a ajuda da Carol, que é uma pessoa que me ajuda bastante no sentido de fazer projetos para a gente. Levei para o Márcio França, para o Caio França esses dias, um projeto chamado Projeto Verde Vivo.
lá em São Paulo. Até depois eu queria que ele, tem um minuto que ele manda um abraço para todos vocês, conhece todos vocês pelo nome, né? Citou o nome de todos vocês o dia que nós fomos lá. Uma educação canabinoide para profissionais da saúde do SUS. O deputado Caio vai oferecer uma quantia para que a gente organize um curso para prescritores, para médicos que aprendam a prescrever. A dúvida era essa: quantas vezes eu não liguei lá para falar, pessoal, me ensina como é que eu vou dar, quantas gotinhas que eu dou, né? Daí alguém falava assim, não, você começa com 2, depois, se não der, você passa para 4, se não der. Então, realmente isso aqui, o Caio depois vai falar com vocês, ele vai dar uma verba para que a gente consiga educar os profissionais da saúde, para que eles tirem esse óbice, esse medo, né, de prescrever. Não sei por que alguns médicos ainda têm dúvidas quanto a isso. Agora não tem dúvida para prescrever um opioide, para prescrever morfina, para prescrever, né? Então, que causam dependência física na pessoa, né? E não o que o canabinoide faz, que não tem nada a ver. A minha vida começou assim, eu fui cobaia do professor Carlini, só para vocês terem uma ideia, né? Eu fazia residência no Hospital do Câncer há 48 anos atrás, e de repente o Carlini, lá na Escola Paulista de Medicina, pediu residentes para fazer um estudo duplo cego para saber se a maconha seria uma coisa que seria horrível, que desse agressividade às pessoas, né? E nós fomos lá, 40 residentes, né? 20 pegou o cigarrinho certo e 20 pegou o cigarrinho errado, né? Aqueles que pegaram o cigarro certo ficaram calmos, tranquilos, com uma fome desgraçada, e só um problema do olhinho que ficou meio avermelhadinho, né? Uma conjuntivitezinha reacional. Os outros que fumaram o cigarro de papel mesmo, ficaram muito excitados, agressivos e etc. e tal. Então, nós conseguimos provar naquela época que a maconha não era tão agressiva, porque eles achavam que o maconheiro, né, é um cara agressivo, que quer matar, que quer agredir e tal, não tem nada a ver. Então, só para dizer para vocês que, Vico, eu admiro você por isso, né? Um delegado, né, que reconhece o poder dessa medicação no tratamento para doenças, né? É muito importante a sua presença, viu, Vico, em todo esse projeto, como um delegado, né? Porque normalmente o cara chegava na delegacia, maconheira, manda lá dar o pau nele e tal, não sei o quê. E o Vico é totalmente diferente, é um amigo de longa data. Então, bom, só para completar um pouco mais aí, que acho que eu já estou falando demais, seria a gente regulamentar realmente a lei municipal, que é a 883 de 2022, precisa de uma regulamentação para a gente poder dar incentivo às pesquisas, né, às pesquisas científicas, porque os médicos são assim, eles querem pegar um trabalho publicado. Olha, nós 100 médicos tratamos de 500 pessoas com epilepsia e tivemos um resultado fantástico disso. Pronto, nós temos um trabalho científico com medicina baseada em evidências que não tem o que a Anvisa ou quem for contrapor um trabalho desse sentido, né? Então, por isso que a gente quer incentivar os prescritores, ensinar os prescritores a prescreverem corretamente, a dosar direitinho um número de casos de cada um, compilar todos esses casos e a gente botar um trabalho bem grande, onde não exista nada contra, a evidência está ali, está evidente, né? Bom, outra coisa que nós temos que nos preocupar com a indústria de medicamentos. Isso é o nosso Golias.
nós temos que pegar aquela funda e dar na cabeça, porque eles vão tentar de todas as formas nos prejudicar, no sentido de que a gente não dê continuidade a isso que nós estamos tentando. E por fim, eu só queria dizer que a parte política, claro, né? Os políticos, de uma maneira geral, nós todos aqui, parabéns, Danilo, pelo seu empenho que você está fazendo, né, com essa turminha nossa aqui. E é o seguinte, essa descriminalização, nós precisamos quebrar essas descriminalizações que existem nesse tratamento, né, que a gente quer fazer. Eu tenho só um minuto que o Caio pediu para a gente projetar, será que daria para projetar? Ele gosta muito de vocês, viu? Sabe o nome de tudo, viu, Claudinha? De você, da Fernanda, do Sérgio, da Silvia, falou de todo mundo lá. Vamos ver o que ele mandou esses dias, eu ainda não consegui ver, meus assessores que mandaram para a TV Câmara hoje. Alô, meus amigos de Marília, toda a região, aqui Caio França, deputado estadual, autor da lei estadual que inclui os medicamentos à base da cannabis no SUS, muito próximo a fazer com que essa lei possa produzir os seus efeitos. O compromisso do governo é que a partir de maio nós já vamos ter os medicamentos à disposição das famílias nas farmácias de alto custo. E sei que vocês estão fazendo esse debate hoje a respeito da importância e da evolução da ciência em relação à cannabis medicinal. E a gente quer muito poder estar próximo a vocês. Eu sei que aí em Marília tem a Maria Flor, que é uma referência de uma associação canábica, tem a FAMEMA, que faz um trabalho de pesquisa muito forte também, além de muitas outras pessoas que ajudam nesse debate. A gente está numa luta agora de poder ampliar as patologias contempladas pela lei, ou seja, fazer com que mais pessoas possam ter acesso a esses medicamentos, tendo convicção de que a qualidade de vida dessas pessoas pode melhorar muito através do uso da cannabis medicinal. Então, conto com vocês nessa jornada, parabéns pelo debate e em breve quero estar aí para poder fazer isso pessoalmente com vocês. Valeu! Era isso. Eram essas minhas considerações, não é tão pergunta, mas é mais no sentido de incentivar mais e fazer com que a gente, unidos, consigamos fazer com que isso seja um dia regulamentado e livre para a nossa população de pessoas doentes. Era isso. Encerrada a participação dos vereadores, a presidência consulta a secretaria se há interessados em formular perguntas relacionadas ao assunto. Não foi solicitado nenhum pedido de inscrição para perguntas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença e a colaboração de todos. Muito obrigado, uma boa noite a todos.